Em outras palavras, o sentido da lei, na minha concepção, não é o de permitir que a parte supra, numa segunda ou numa derradeira oportunidade, uma omissão total no atendimento a um pressuposto extrínseco de admissibilidade. Não é para aqueles casos, em outras palavras, em que a parte desatendeu totalmente o pressuposto, não cumpriu, não efetivou o depósito recursal, não comprovou o recolhimento das custas. Não é para dar mais uma oportunidade a que ela atenda a esse pressuposto ou qualquer outro pressuposto extrínseco de admissibilidade. O objetivo da lei, em meu entender, no que ela alude a defeito formal, é relevar imperfeições formais desprovidas de gravidade em relação àquele litigante que buscou atender ao pressuposto extrínseco de admissibilidade, mas não foi feliz. Não foi feliz numa dessas situações como aquelas a que há pouco me referi. Se a lei alude a defeito formal, não me parece que possa ser outra a ilação. Defeito formal supõe um ato processual praticado, ainda que de forma imprópria, imperfeita, incorreta, ainda que com defeito. Evidentemente que somente se pode identificar defeito no que se faz, não no que não se faz. Aí nós estamos tratando já de omissão, o que é muito diverso. Defeito formal, para mim, não equivale a omissão total em praticar o ato. Logo, se a parte se absteve por completo de recolher as custas, não há como aplicar o parágrafo 11 do artigo 896. Não há, a meu sentir, que se dar uma outra chance, uma outra oportunidade para ela suprir esta omissão. Enfim, como disse, substancialmente o que a lei quis foi que o Tribunal Superior do Trabalho, através dessa norma, que eu considero norma processual em branco, pudesse lançar mão de uma certa equidade no exame de pressuposto extrínseco em que a parte pode suprir o defeito formal. Em que situações é concebível a aplicação desta norma? Por exemplo, no caso de simples omissão na indicação do número do processo na guia do depósito recursal. Por exemplo, no caso de preenchimento equivocado da GFIP, mediante indicação incorreta do nome do reclamante, do número do processo. Por exemplo, no caso de interposição de recurso de revista pelo peticionamento eletrônico, em que haja o envio de guia de depósito recursal ilegível ou com autenticação ilegível. Ou seja, a parte enviou eletronicamente a petição do recurso de revista, acompanhada da guia do depósito recursal, mas está ilegível a autenticação bancária na guia de depósito recursal, de modo a impedir que se possa verificar se houve ou não houve depósito efetivação do depósito recursal. Ou então, naqueles casos em que a parte tentou transmitir pelo sistema EDOC o recurso de revista, mas em virtude de uma instrução normativa do regional que limita o número de páginas do recurso, ela não pôde ver o seu recurso recebido pelo regional. São casos, infelizmente, muito comuns em que, de alguma maneira, o direito de defesa e o direito e o corolário do direito de defesa, que é o direito de recorrer, ficam comprometidos, ficam gravemente afetados, se não se permitir, em casos que tais, que a parte tenha o seu recurso aproveitado, como, aliás, já é uma tendência da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
São casos em que, substancialmente, como nesse, por exemplo, do sistema EDOC, em que a parte, evidentemente, não deu causa. Ela não deu causa a que o recurso não houvesse sido recebido na sua integralidade pelo sistema de transmissão eletrônica. Dir-se-á, mas ela não era obrigada a lançar mão desse sistema para recorrer. É verdade que não era, mas também não há direito algum ao tribunal regional de limitar o número de páginas e, assim, comprometer o direito de recorrer, assegurado por lei. De modo que, independentemente de a solução caminhar pela adoção do 555 ou não da Constituição Federal, hoje tudo isso está suplantado, ao meu entender, pela possibilidade que há de o parágrafo 11 do artigo 896 render ensejo de duas uma, ou a que o tribunal ou a que a turma releve a imperfeição formal, desde logo, e de pronto, independentemente de qualquer outra providência, ou conceda mais uma oportunidade para que a parte sane o defeito apresentado. Estou convencido de que o parágrafo 11 do artigo 896, talvez certamente é a mais importante de todas as normas processuais de combate à jurisprudência defensiva dos tribunais. E por que, a meu sentir, é o mais importante? Não apenas pelo seu conteúdo amplo e indeterminado, mas também e principalmente porque, distintamente do que sucede com as demais normas, há pouco referidas, do novo Código de Processo Civil, que tratam do mesmo tema, o parágrafo 11 dá oportunidade ao tribunal não só de mandar sanar o defeito formal, mas também rende ensejo a que o tribunal desconsidere, para usar o verbo da lei, que lança a mão à lei, desconsidere o vício e, portanto, releve o vício desde logo e julgue o mérito do recurso de revista. Por isso que me parece mais importante. Agora, penso que esse parágrafo 11 do artigo 896, se for utilizado com a necessária parcimônia, com um mínimo minimorum de critério, poderá resgatar e acentuar ainda mais o papel institucional do Tribunal Superior do Trabalho no concerto das unidades da Federação Brasileira para efeito de uniformização da jurisprudência trabalhista. De que forma? De que forma? Fundamentalmente, aplicando esse parágrafo 11 do artigo 896 àqueles casos em que a matéria de fundo revista-se de relevância social, jurídica, política, econômica. Ou então, quando a matéria de fundo for uma matéria relevante e inovatória, uma matéria que não foi apreciada ainda, uma questão nova, que não está pacificada na jurisprudência. Ou então ainda, em caso em que, ao contrário, a decisão recorrida contraria a jurisprudência já pacificada do Tribunal Superior do Trabalho. Em casos que tais, que precisamos examinar pontualmente, penso que essa norma poderá produzir um impacto profundo na função, no papel do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de recurso de natureza extraordinária. Vamos tratar agora
de alguns aspectos de direito intertemporal e o novo Código de Processo Civil. Claro que o tempo, infelizmente, conspira contra todos nós, especialmente contra quem se dispuser a examinar de forma lenta, como eu o fiz, esses temas tão delicados, tão intrincados. Mas eu preferi expor com bastante lentidão, porque tive receio de não me fazer compreender. E porque também o nosso auditório é bastante heterogêneo. Aspecto de direito intertemporal. Claro que não podemos, não há tempo hábil para examinar, exaurir o tema, esgotar, que são tantas as variáveis e tantas as questões que o direito intertemporal suscita. Mas, em linhas gerais, o que se pode dizer é que uma lei, uma vez em vigor uma lei processual, como é próprio, como é característica da natureza da lei processual, ela tem eficácia geral e imediata. Desde que sejam respeitados o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. O respeito ao ato jurídico perfeito e o direito adquirido deriva, em primeiro lugar, da lei de introdução às normas do direito brasileiro, artigo 6º. E, em segundo lugar, e principalmente, não menos mais importante, deriva, obviamente, do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que expressamente assegura a estabilidade das situações jurídicas já consolidadas sob o império da lei velha. Agora, esta afirmativa assim sucinta, assim superficial, evidente que é pouco esclarecedora e não equaciona suficientemente os numerosos problemas que a casuística suscita em torno do conflito de leis no tempo. O conflito de leis processuais no tempo, ou seja, a sucessão de leis processuais no tempo, incidindo sobre a mesma situação jurídica, o mesmo processo, gera, obviamente, a indagação sobre qual o critério que deva ser adotado para aplicação ou não aplicação da lei nova. Afinal, deve-se levar em conta para esse fim um determinado processo, uma determinada fase do processo, ou devem ser considerados apenas os atos processuais isolados, restantes de um processo que ainda não terminou, não se encerrou, para efeito de incidência da lei nova. Claro que aqui não interessa a questão dos processos findos, nem interessa a questão dos processos futuros. Interessa-nos a questão dos processos pendentes quando sobrevém uma nova lei processual. Relativamente aos processos em curso, a solução para o conflito de leis processuais no tempo, que desfruta de maior prestígio na doutrina e que vem de ser expressamente consagrada pelo novo Código de Processo Civil, é a chamada teoria do isolamento dos atos processuais. Ou seja, a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, assim como não atinge os efeitos dos atos processuais já praticados. A lei nova atinge tão somente os atos a praticar e, portanto, os atos futuros. Bem se compreende esta teoria se se levar em conta que a concepção moderna de processo, desde que a concebeu Hélio Fazzolari, grande processualista italiano, processos modernamente se entende como procedimento em contraditório. Procedimento em contraditório. E procedimento o que é? Como todos sabemos, um conjunto de atos processuais concatenados entre si, visando a um fim que é a prolação de uma sentença. Os atos processuais são como que os elos de uma cadeia rumo à sentença.
em linguagem figurada. Pois bem, para efeito de solução do conflito de leis no tempo, leis processuais no tempo, considera a doutrina, com razão, que é perfeitamente possível identificar atos processuais autônomos nesta cadeia, nesta corrente, atos processuais, portanto, que podem ser isolados para efeito de, a partir de um dado momento, no curso de um processo pendente, sofrerem a incidência da lei nova. De modo que se aplica a lei nova, portanto, não quanto aos atos processuais ainda não realizados. Quanto aos atos processuais ainda não realizados. Respeitados os atos processuais que se consolidaram, que se consumaram, eu diria, sob o domínio da lei velha, e também respeitados os efeitos dos atos processuais praticados sob o domínio da lei velha, ainda que esses efeitos se projetem já há um tempo em que vigora a lei nova. Essa é a teoria do isolamento dos atos processuais, que está consagrada, em primeiro lugar, no artigo 14 da lei do novo Código de Processo Civil, segundo o qual, que é uma norma, uma inequívoca norma de direito intertemporal, contemplada no novo Código, segundo a qual a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. O artigo 1046 do novo Código também cria, no artigo 1046, o novo Código também cria uma disposição de direito transitório relativa à aplicação do próprio Código. E nesse dispositivo, a exemplo do que prescrevia o Código de Processo Civil de 1973, o novo Código contém a regra de que, uma vez em vigor, as normas do novo Código elas se aplicarão, desde logo, aos processos pendentes, ou seja, aos processos em curso. Da conjugação do artigo 14 com o artigo 1046, decorre exatamente a conclusão de que a norma processual, o conflito de leis processuais no tempo é solucionado basicamente pelo princípio tempus regit actum. Tempus regit actum, ou seja, a eficácia imediata da nova lei significa que há incidência, desde logo, sobre os atos processuais futuros do procedimento do processo em curso. É isso que significa a eficácia imediata da nova lei. O tempus regit actum, que está consagrado, em outras palavras, no artigo 1046, a consagração do princípio tempus regit actum, que está no artigo 1046, tem dois efeitos básicos, a meu sentir. O primeiro deles é de que os atos praticados sob o domínio da lei velha permanecem intocáveis, não podem ser atingidos, permanecem válidos, evidentemente, e as novas normas têm aplicação imediata no sentido de que se aplicam aos atos processuais restantes do procedimento e, ainda assim, ressalvado o direito adquirido processual de ainda praticar o ato sob a regência de lei velha. Ou seja, nesta última afirmativa tem-se em mira o caso tipicamente do recurso. Caso tipicamente de recurso, que exige um esclarecimento à parte. Agora, significará isto eficácia, quando se fala em eficácia imediata aos processos pendentes, isso significa eficácia retroativa? É o mesmo que eficácia retroativa, eficácia imediata? Evidentemente que não.
Todos os estudiosos do conflito de leis no tempo partem da premissa de que há uma nítida distinção entre eficácia, efeito imediato da lei e efeito retroativo da lei. O clássico sobre a matéria, como você sabe, é Paul Roubier, um grande jurista francês, e que expôs com absoluta clareza esta distinção. O efeito retroativo é o efeito da lei, evidentemente, em relação aos atos praticados no passado. Efeito imediato é a incidência sobre os atos processuais ainda não praticados ou que vierem a ser praticados no futuro. Há uma página do imortal Pontes de Miranda, nos seus comentários à Constituição de 67, em que ele, de forma irrepreensível, de forma absolutamente correta, diz o seguinte: o efeito retroativo é aquele que invade o passado, que usurpa o domínio de lei que já incidiu. É efeito de hoje, riscando, cancelando o efeito pretérito. O hoje contra o ontem, o voltar no tempo, a reversão na dimensão fisicamente irreversível. É preciso que algo que foi deixe de ser no próprio passado, diz ele. Portanto, que deixe de ter sido. O efeito odierno, normal, é o hoje circunscrito ao hoje. Nada se risca, nada se apaga, nada se cancela do passado. O que foi continua a ser tido como tendo sido. Só se cogita do presente e de sua lei. Quer dizer, não há eficácia, não há efeito retroativo, porque o efeito retroativo, evidentemente, implicaria invalidar, tornar absolutamente inválidos os atos praticados sob o domínio do Código de Processo Civil anterior, o que, evidentemente, não se dá. Os atos que ficaram para trás, os atos processuais já praticados, ao tempo que surgiu em 18 de março de 2016, quando passou a vigorar o novo Código de Processo Civil, esses atos, obviamente, são inatingíveis pela lei nova, porque estavam regulados pela lei velha, pela lei revogada, pelo Código de Processo Civil de 1973. Veja que, portanto, sob esse aspecto, o conflito de leis no tempo, o conflito de leis processuais no tempo, em nada difere do conflito de leis processuais, de leis de direito material no tempo. A solução é absolutamente a mesma, não difere, absolutamente não difere. Agora, é preciso levar em conta, como já busquei, de certo modo, ressaltar, o caso dos atos processuais praticados sob o império da lei velha, mas que produzem efeitos já quando vige a lei nova. A doutrina praticamente pacífica, interpretando o conceito de direito adquirido, reconhece que existem atos processuais praticados sob a égide da lei velha que produzem efeitos sob a vigência da lei nova e que esses efeitos sob a vigência da lei nova também são direito processual adquirido da parte. Não são afetados pela lei nova, continuam a ser regidos pela lei velha. Vou dar o exemplo de uma lei nova. Vamos nos ater, para evitar, dada a exiguidade de tempo, deixar exemplos acadêmicos e falar no caso concreto. Embargos de declaração protelatórios. Embargos de declaração protelatórios. Como você sabe, a norma do Código de Processo Civil de 73 previa uma multa de
1% sobre o valor da causa, no caso de embargo de declaração protelatórios. O novo Código prevê uma multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa. Ora, se a parte interpôs os embargos de declaração antes de 18 de março de 2016 e, portanto, praticou esse ato processual sob o domínio do Código de 73, ela tem direito processual adquirido a que o virtual efeito desse ato processual, embargo de declaração protelatórios, que é a multa, a que esse efeito submete-se à regência da lei velha, que é o Código de 73. E, portanto, não se aplica a esses embargos de declaração a multa de 2% que está prevista para os embargos de declaração novos. A nova multa, evidentemente, só vai se aplicar em relação aos embargos de declaração protelatórios interpostos a partir da vigência do novo Código. Portanto, nesta fase atual de transição entre a lei velha e a lei nova, no que tange aos embargos de declaração, é preciso muito cuidado no momento da aplicação da respectiva lei. E quanto ao recurso em si, do ponto de vista do direito intertemporal, e aqui eu vou concluir. Penso que poderia concluir. No tocante ao recurso, a regra geral de direito intertemporal, que desfruta de maior prestígio na doutrina, é a de que, na doutrina e na jurisprudência, eu diria, é a de que a lei do recurso é a lei do dia da publicação da decisão que se tornou recorrível. Em outras palavras, é a de que rege a admissibilidade do recurso a lei vigente ao tempo em que houver sido publicada a decisão, sentença ou acórdão que se pretende impugnar. Nesse sentido, como eu disse, não apenas caminha a jurisprudência, a doutrina amplamente majoritária, mas também a jurisprudência. Há uma súmula do Tribunal Regional Federal da Primeira Região nesse sentido, e também nós temos a própria CLT, no artigo 915, a contrário senso, permitindo extrair essa conclusão. A CLT, quando entrou em vigor, passou a dispor o seguinte: não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à data da vigência desta consolidação. Ou seja, a nossa velha e gloriosa CLT mandou preservar, mandou aplicar a lei velha em relação às decisões publicadas sob o império da lei velha. O Superior Tribunal de Justiça, estou tentando simplificar aqui para não os cansar mais e tentar terminar logo. O Superior Tribunal de Justiça vem de aprovar 2 enunciados administrativos também nesse sentido. O enunciado administrativo número 2 do STJ diz o seguinte: aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 73, aos recursos interpostos sob a égide do Código de 73, relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista no Código de 73, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do STJ. E o enunciado administrativo número 3, guardando a mesma coerência, diz: aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015, ou seja, relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março, serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Em outras palavras, a jurisprudência do STJ parece nitidamente encaminhar-se no sentido de que de fato, a lei vigente é o tempo em que houver
sido efetivada a publicação da decisão, a intimação da decisão, é essa lei que vai reger os pressupostos de admissibilidade do recurso. Entretanto, há um problema que está conexo ao que eu acabei de expor, de que precisamos tratar. Qual é o impacto das normas de direito, das normas de direito intertemporal sobre as normas que combatem a jurisprudência defensiva dos tribunais? Eu sustento que, assim como assiste a uma das partes, digamos, o recorrente, em nome do direito adquirido, em nome da segurança jurídica, interpor recurso segundo as normas vigentes ao tempo da publicação da decisão, da mesma forma, correlatamente, também emerge para a parte contrária, também, repito, o direito adquirido processual de que o recurso do adversário, que não comporta conhecimento, também não comporta conhecimento, ou seja, não seja corrigido. O direito adquirido, evidentemente, não diz respeito tão somente a um dos sujeitos da relação processual. Há o direito adquirido do litigante que se dispõe a recorrer, que é o de interpor o recurso segundo os requisitos vigentes ao tempo em que publicada a decisão, e há também, correlatamente, eu sustento, o direito adquirido processual da parte contrária, de que este recurso, acaso não bem aparelhado, não seja conhecido porque não foram observados os requisitos vigentes ao tempo da lei velha. É uma questão de lógica, além de uma questão puramente jurídica. Sustento, portanto, que as normas do novo Código que combatem a jurisprudência defensiva não se aplicam aos recursos interpostos de decisões publicadas antes de 18 de março de 2016. Eu faço apenas ressalva ao caso do parágrafo 11 do artigo 896. Por que não se aplicam antes? Sob pena de afronta ao direito adquirido processual da parte, que tem direito a que o recurso não seja conhecido se não foram observados os requisitos legais exigíveis ao tempo da lei velha. É aquela história que a sabedoria popular diz que o palco dá em Chico, dá em Francisco. É a mesma situação do ponto de vista jurídico. A lei nova não poderá retroagir para apanhar essa situação consolidada de não conhecimento do recurso sob a perspectiva da lei velha. O fundamento jurídico, para tanto, está no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A meu juízo, as normas legais do novo Código que combatem a jurisprudência defensiva aplicam-se, como eu disse, tão somente a partir de 18 de março de 2016. Agora, de forma telegráfica, para não dizer que eu não falei das flores, alguns preceitos úteis do novo Código que nós usamos no dia a dia. Primeiro, artigo 249, do parágrafo 2º do Código de 73, corresponde hoje ao 282, parágrafo 2º. É aquele caso clássico em que não se acolhe preliminar, porque se vai decidir no mérito em favor da parte. Temos de invocar agora o 282, parágrafo 2º. Artigo 267, corresponde ao 485, com um detalhe, que o parágrafo 5º do artigo 485 dispõe que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, e não mais a qualquer tempo, como o Código anterior possibilitava. O antigo 557, decisão monocrática, poderes do relator, agora está previsto no artigo 932. Esse artigo 932, em relação a esse artigo 932, observo que ele trata dos casos de não conhecer de recurso, negar provimento ao recurso e de dar provimento ao recurso.
Mas, no caso de dar provimento ao recurso, há uma novidade. No inciso 5º, diz a lei, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a uma súmula do Supremo, ou a uma súmula do próprio tribunal, a um acordo em recurso nos casos repetitivos, a um entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, etc. Vejam, se não se concedeu até o momento, se o relator quiser decidir monocraticamente e quiser dar provimento, mas até então a parte contrária não foi ouvida, antes de dar provimento, haverá necessidade de conceder prazo para que a parte contrária se manifeste sobre o recurso antes de o relator proferir essa decisão monocrática. Outro caso interessante, proibição do MPF em agravo interno. Artigo 1021, parágrafo 3º. É vedado, MPF, como você sabe, manutenção pelos próprios fundamentos da decisão recorrida. É uma linguagem muito comum entre os ministros, mas nem todos estão familiarizados com essa simplicidade. Diz a lei, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão gravada para julgar improcedente o agravo interno. Eu entendo que hoje, não só em relação ao agravo interno, mas em relação a qualquer agravo, não há mais lugar para a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, mesmo que se trate de agravo do instrumento. Nós adotamos uma política de resposta. Uma política não, nós mandamos cumprir a lei, a instrução normativa mandou cumprir a lei, o novo código, no que diz que o juiz e o tribunal têm de responder a todos os argumentos da parte. Então, nós não podemos deixar de respondê-los. Multa do artigo 557, parágrafo 2º, no agravo interno, deixou de ser de 1%, houve redução, agora é de 1%, perdão, de 1 a 5%, perdão, e, portanto, houve uma redução decorrente da nova lei. E, principalmente aqui, observe que há, doravante, desnecessidade de depósito prévio pela Fazenda Pública. Fazenda Pública não precisa mais depositar essa multa, nós vamos precisar rever a orientação jurisprudencial 389. Voto vencido, declaração, pré-questionamento, parágrafo 3º do artigo 941. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante. Esse parte integrante que não fica bem num novo código, não é? Bem que poderia ser mais cioso o código de tamanha tautologia, tamanha redundância, tão gritante redundância. Mas, enfim, é parte do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento. Isso são duas questões. A questão de, primeiro, a exigência de que o relator declare o voto, ou seja, apresente as razões pelas quais votou vencido nesse ou naquele sentido. E, em segundo lugar, a consideração, para fins de pré-questionamento, do voto vencido, que vai gerar uma série de problemas. Sentença citra petita, agora concluo. Artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 3º. Ao tratar da amplitude da devolução, do efeito devolutivo do recurso ordinário, o Código diz, em outras palavras, que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, etc., e que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Vejam a diferença em relação ao regime do Código de Processo anterior. O que a lei está dizendo agora é que o tribunal regional poderá julgar diretamente um pedido não examinado pela sentença. Nós não estamos aludindo às questões jurídicas, não a uma ou outra questão jurídica, caso não examinada na sentença. Não é disso que se trata. Não é do efeito devolutivo em profundidade, é da extensão do efeito devolutivo. Compreenderá, inclusive, o que não se decidiu
no que diz respeito ao pedido, à pretensão jurídica de direito material deduzida pelo reclamante. Isso vai exigir, já exigiu a revisão parcial da súmula 393, que nesse ponto foi alterada e aprovada ainda ontem pelo Tribunal Pleno do TST. Outra mudança, o artigo 158 do Código de Processo Civil é o atual artigo 200, que trata das declarações unilaterais e bilaterais de vontade. É esse preceito que diz o seguinte: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais e bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Esse preceito do Código, esse preceito, que corresponde ao 158 do Código revogado, é o que justifica, ao aludir à automática extinção de direitos processuais em caso de manifestação bilateral de vontade ou unilateral de vontade, é o que justifica, por exemplo, a desnecessidade de homologação da desistência do recurso. Não há que cogitar de homologação de desistência de recurso. A lei fala a lei alude, continua aludindo à desistência, à homologação da desistência da ação, mas não do recurso. Por fim, vista regimental. Quanto à vista regimental, o artigo 940 manda que haja reinclusão em pauta, e quanto aos embargos de declaração, há necessidade agora de inclusão em pauta, por força da norma do artigo 1024, parágrafo 1º, se não forem julgados na sessão seguinte à da interposição dos embargos de declaração. Enfim, teríamos muitos outros aspectos, senhores me perdoem, o tema é muito vasto, não tive tempo de ser mais conciso e não houve possibilidade de aprofundar como gostaria. Estou à disposição para qualquer pergunta.